Boa tarde, bem-vindos todos e todas. Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, tempo e espaço navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovado, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água morta, Hoje a gente tem nossa live, segunda live sobre ansiedade. pedra Nossa convidada especial é a dura, Natália Honori. tanto bate que não restará nem pensamento. A gente vai falar sobre uma perspectiva holística, entendendo quais são os gatilhos, como a gente consegue lidar, as ferramentas que a gente tem acessíveis. Transformai as velhas formas do viver, ensinado ainda não Nath sei. chegou. Olá! Bem-vinda, amiga! Tá que enfim estamos conseguindo nos ver de novo. Sim, faz tempo, né? Aham. Tô convidando aqui também algumas pessoas para assistir. Pensamento, mesmo fundamento Também vou singular enviar aqui. do ser humano. Boa noite para quem já tá aqui com a gente. Aproveitem para ir já falando também pra gente como é que tá o áudio, se tá dando para ouvir bem, se a internet tá estável. Mais coruja, Vou mandando aviãozinho. vejam como as águas de repente Como é que tá por aí, Nath? Ah, tá maravilhoso. não se ilude, Apesar do Brasil, como tem dito por aí, né? Um dia de cada vez, né? agora mesmo pode E estar você, como está? seguindo. Bem. Bem-vindo, senhor Cordeiro. Ó tempo, rei, ó tempo. A gente vai dar uns 5 minutos para vocês irem chegando. Bem-vinda, Sandra. Oi! Formas do viver. Ensinai, meu Pai, o que eu Vamos mandando aviãozinho para convidar mais pessoas. Gostaria que vocês compartilhassem como vocês estão se sentindo do perpétuo nesse domingo. socorrer. Hoje é um dia ótimo para fazer uma live sobre ansiedade, né? Porque domingo é o dia mundial da ansiedade, né? Tempo rei, ó tempo rei, Sincrônico, né? tempo rei. Transformai as velhas formas É muito doido isso, né? Eu lembro uma vez que eu vi... acho que não chegava a ser uma pesquisa, assim, mas falava muito do quanto as pessoas ficavam super ansiosas, né, no domingo, e como a vinheta do Fantástico deixava as pessoas ainda mais ansiosas, né, porque era o sinal de que o domingo está acabando, a segunda-feira vai começar, oh meu Deus, segunda braba. Cansa, né? Tipo, correria. Nossa, eu lembro de sentir isso quando eu era pequena. Por sentir isso dos meus pais, sabe? Aquela tensão, tipo, tem hora pra dormir,
começou aquela coisa. Sim, eu já sofri muito com isso também, né? De sentir essa angústia do domingo, né? Esse nervosismo, essa apreensão. Já estamos meio entrando, né, na conversa. Aquecimento. Já estamos aquecendo. Você me avisa aí quando a gente estiver pronta. Tá. Oi, Ale. Oi, Rafa. Oi, Cidinha. Oi, mãe. Oi, Sandra. Boa noite, todo mundo. Gente, tempo é rei. Vamos falar sobre isso, dona Sandra. Bem-vindo, Magno. Gente, compartilhem com a gente como vocês estão se sentindo nesse domingo. Como é que tá aí dentro? De onde vocês estão falando? Eu tô falando aqui de Santos, litoral de São Paulo. Eu estou falando de Pium, de uma região litoral também do Rio Grande do Norte. Estamos praieiras. Ai, que delícia, acabei de voltar da praia. Eu hoje fui estudar um pouco, né, para essa live na praia também. Aproveitar, né, que eu tô aqui exatamente para isso. Então, oi, Rafa. Bem-vindo, Rafa. Seu irmão? Dá pra ver que a gente é bem parecida, né? Vou ficar de perfil. Quem vê depois, né, a live salva não entende nada, né? Porque tem uma dinâmica que vão subindo as mensagens quando a gente está ao vivo e a dinâmica do gravado é diferente, né? Sim. Hoje tá bem, mas ontem bateu uma tristeza. E em São Paulo tá chovendo, né? Há alguns dias. Esse clima também interfere, né? Cidinha é de Minas, tá em Minas também. Como você tá, Cida? Conta pra gente. Van, que chegou agora também. Conta pra gente como que você tá. Pessoal que entrou agora, a gente está pedindo para vocês falarem como vocês estão se sentindo nesse domingo, nesse momento, como tá aí dentro, de onde vocês estão falando. Compartilhe aqui com a gente. Bom, deu 5 minutinhos, acho que a gente começa abrindo, né, Nath? Vou começar me apresentando aí a Planter. Sou Natasha Lefosse, sou herbalista, fitoterapeuta e educadora. Esse educadora engloba várias coisas, dentre elas é um trabalho de saúde, né? Eu sou tecnóloga em gestão ambiental, mas meu trabalho é todo voltado para a educação ambiental, onde a gente fala disso de uma forma muito ampla, né? Bem-vinda, Lilia. Então, a Plantela veio... Boa noite. Bem-vinda. Falar aqui aí pra gente de como vocês estão se sentindo, de onde vocês vêm. Então, a Planté vem de um desejo, assim, de tanta caminhada, tanta vivência com a natureza, de trazer formas, ferramentas das pessoas se reconectarem com o nosso templo, corpo, natureza, partindo dessa perspectiva de que nós somos a natureza e como a gente precisa, né, tá se reconectando com a nossa essência. E existem diversas ferramentas e a gente permeia por lugares muito profundos da gente, que foi onde a gente foi se distanciando ao longo, né? Das gerações, dessa vida moderna. Então, aqui eu ofereço produtos artesanais, fitoterápicos e fitocosméticos, a partir de matérias-primas totalmente naturais, selecionadas. Eu tenho caminhado há pouco tempo nesse caminho da agrofloresta, então eu busco sempre estar tendo vivências onde eu consiga ter contato com as plantas, colhê-las, trazê-las nos preparados que eu ofereço para vocês. Dentro dos produtos que eu tenho, fitoterápicos, a gente tem as tinturas terapêuticas, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. A gente está com uma parceria, esse projeto da Planté é um projeto de lives especiais, com temas específicos. A gente está abrindo esse projeto com o tema da ansiedade, que é algo que é muito recorrente, né?
Tendo visto que a gente é visto aí o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo, né, Nath? Você vai trazer esses dados para a gente. Então, acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? E a ideia é convidar terapeutas que têm essa experiência terapêutica, trazendo essas informações para ajudar a gente a criar essa consciência e aprender a lidar com tudo isso. Na nossa parceria com as convidadas, a gente está com 10% de desconto nos nossos produtos e serviços. E como é que funciona isso? Vocês entram em contato com a gente através do direct. Então, qualquer produto que vocês tenham interesse da Planté vindo da Natália, vocês entram em contato, avisam que foi através dessa live que vocês vivenciaram, né? E aí vocês ganham esse 10% de desconto. A mesma coisa entrando em contato com a Nath. No final da nossa live, a gente vai abrir para perguntas nos últimos 15 minutos. E aí a gente vai fazer 2 sorteios, um produto da Planté e um atendimento em terapia floral da Nath. Então, para quem ficar até o final, a gente vai estar tendo esse sorteio maravilhoso. Então, eu vou deixar a Nath se apresentar agora e a gente vai fazer alguns combinados, tá bom? Para a gente deixar essa comunicação aqui online, virtual, mais efetiva. Fica à vontade, amiga. Bem-vinda. Obrigada novamente. Eu sou a Natália Honori, eu sou graduada em musicoterapia e ao longo da minha formação, logo que eu entrei na faculdade e até vou fazendo outras formações em práticas integrativas complementares. Então eu tenho formação com acupuntura auricular, florais de Bach, florais de Minas, florais etéricos xamânicos, reiki, hipnose, massagem, constelação familiar, e tudo isso vai me compondo como uma terapeuta holística, vão sendo ferramentas que vão agregando nesse meu olhar terapêutico, né, que vão agregando nesse minha forma de atuar. Eu trabalhei por bastante tempo em CAPS, trabalhei em Centro de Atenção Psicossocial. Os primeiros anos foram em CAPS infanto-juvenil e os últimos anos foi num CAPS adulto, né, onde eu tive experiência com adultos, com pessoas também já numa idade mais senil. E essa vivência de CAPS me trouxe muito essa perspectiva do projeto terapêutico singular, né? Porque no CAPS a gente tem uma grade de ofertas de atividades, de grupos, só que cada pessoa é como um self-service e cada pessoa vai montar o seu prato de acordo com o que é adequado para ela. Então tem a orientação do profissional e tem o desejo daquela pessoa. Então, o que ela gostaria de fazer? E eu trago isso para os meus atendimentos. Às vezes chegam pessoas que querem apenas um atendimento específico de massagem, ou de acupuntura, ou de floral, mas eu gosto muito de fazer o acompanhamento terapêutico, que é onde a gente vai aprofundando nas questões e conseguindo fazer essa mistura de propostas, né? A gente vai conseguindo agregar diferentes ferramentas. Então, eu consigo trabalhar com meditação, eu consigo trazer a aromaterapia, eu consigo trazer fitoterapia, e assim fica um acompanhamento mais completo e também mais profundo, né? Porque muita gente acha que a terapia holística ela é uma coisa pontual. Eu tomei um floral há 10 anos atrás e não tive resultado. Eu tomei um frasco de floral, né, há 10 anos atrás. E é a mesma coisa se você precisa, né, se você quer um acompanhamento, não é um floral que você toma solto no espaço. Não é uma sessão, né, de acupuntura avulsa no planeta que vai conseguir chegar na profundidade da sua questão. Vai sanar algumas coisas, vai trazer alívio, mas você não vai conseguir se aprofundar tanto. É a mesma coisa que você fazer uma sessão de terapia e falar que participou de um processo terapêutico, né? Maravilha, Nath. Vamos fazer só uns combinados aqui. A gente vai manter a nossa atenção aqui em tudo que a Nath vai compartilhar. A gente quer que vocês interajam. Então, tudo que for dito aqui que fizer sentido para vocês, que vocês falarem, nossa, é isso, né?
sentir aqui dentro, eu vou pedir para vocês clicarem no coraçãozinho, mandarem para gente entender que está fazendo sentido. E qualquer pergunta que vocês tenham, a gente vai pedir para vocês mandarem na caixa de perguntas. Vocês vão ver aí embaixo do celular de vocês, no canto direito tem a flechinha, né? Para vocês, o aviãozinho para vocês mandarem para mais gente. Então a gente já aproveita para pedir para vocês convidarem mais pessoas para estarem participando dessa live agora, que vocês sintam que pode ser contribuição, pode ajudar de alguma forma. E do lado do aviãozinho tem uma caixinha, um balãozinho com uma interrogação. Ali é a nossa caixa de perguntas. Então, só que vocês clicarem ali e mandarem a pergunta que a gente é notificado. E nos últimos 15 minutos a gente abre para responder as perguntas. Tá bom? Mas tudo ok? Manda alguma coraçãozinho pra gente. Uma coisa muito, muito que você fala, meu Deus, eu preciso falar agora. Manda, a gente vai tentar ficar de olho também. Sim, também. Quando eu estiver falando, mas a gente tenta ficar de olho também, né? E aí, depois que a gente abrir para as perguntas, a gente vai fazer o sorteio dos nossos produtos aí. Vai ser o sorteio de um atendimento em terapia floral com a Nath, maravilhosa. E a gente vai sortear uma tintura terapêutica Serenidade, que eu faço através da Planté, que ela é uma tintura muito específica para ansiedade, para insônia, estresse. Ela é uma formulação resultado do meu TCC, da minha pós-graduação em fitoterapia, baseada na minha própria experiência e que tem tido assim resultados maravilhosos com pessoas assim com realidades diversas. Então eu tenho certeza que vai ajudar vocês de alguma forma, junto com várias outras ferramentas. Então agora a gente abre a nossa live mesmo. E é com você, amiga. Muito grata mesmo pela sua presença aqui compartilhando com a gente. Não sei se foi a minha, se foi a sua, se foi as duas, mas vamos seguir. Eu acho que, para a gente começar, né, falando sobre ansiedade, eu até queria pedir para as pessoas irem escrevendo aí embaixo o que vocês acham que é ansiedade, né? O que vocês entendem por ansiedade. Porque eu até tinha pensado mesmo em trazer alguns dados, né, que tenha apontado quanto o Brasil está liderando o ranking de ansiedade e depressão pelo mundo, mas eu resolvi até partir, né, de um outro lugar, né, que é exatamente, para mim, o centro da questão. É o fato da gente lidar com a ansiedade como se fosse uma coisa só, né? Então, ansiedade, eu tenho ansiedade. Então, a definição de ansiedade é isso que eu tenho, e o tratamento é esse, né? E a ansiedade, ela é muito subjetiva, né? Porque, por exemplo, eu posso falar onde a ansiedade pega no meu corpo, mas não é o mesmo lugar onde pega no corpo da Natasha, não é o mesmo lugar que pega no corpo da Gaia, não é o mesmo lugar que pega no corpo de cada um, né? Cada um vai vivenciar a ansiedade de uma forma. E para além disso, né, a gente tem, né, dessa categoria ansiedade, tem pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade generalizada, tem pessoas que sofrem de diferentes maneiras. Chegou aqui, sofrer por antecipação, criar uma realidade a partir do medo. É uma super definição de ansiedade, né? Então, a partir dessa visão individual de cada um, que a gente consegue caminhar e entendendo como que a gente aborda o tema, porque ele vai como uma travessa, né? Um homem branco e um homem negro, eles temem as mesmas coisas? São as mesmas ansiedades que eles têm ao sair na rua? Né? Ou será que um desses dois grupos acaba tendo um outro nível de estresse e de ansiedade que o outro grupo não experimenta, né? Mulheres e homens saindo na rua têm o mesmo nível de ansiedade? A mulher, ela 10 horas da noite, ela tem de ansiedade da noite. O homem, antes de sair, a ansiedade dele faz ele rever a roupa que ele está usando, faz ele pensar na roupa que ele está usando, por uma questão de se expor em risco, né? Chegou aqui assim, para mim a ansiedade pega no corpo todo, eu preciso de frutose.
Movimentar o corpo, cantar, dançar, senão eu piro. E é muito interessante mesmo, né? Porque falar sobre ansiedade provoca ansiedade, né? Então, quando você me fez o convite para participar da live, eu já fiquei ansiosa. Só que tem um lugar nessa ansiedade que a gente precisa aprender a fazer as pazes. Porque tem um lugar dessa ansiedade que ela é um instinto de sobrevivência, que ela é aquilo que vai tentar prever uma possível situação de risco, de perigo. É ansiedade, né? Então, por exemplo, vou participar da live, fiquei ansiosa. Por que eu sei que eu estou ansiosa? Porque começou a dar uma dorzinha aqui no meu ombro, que ao longo da vida eu já aprendi que é ansiedade, porque eu acordei e não tinha motivo e meu coração estava um pouco acelerado. E aí eu começo a refletir, mas o que pode ser isso aqui que está acontecendo? E aí eu falei, bom, além de todas as questões que eu estou experimentando, o que me faz pensar, né, o diferencial no meio de tudo que eu estou vivendo é a live. Então, aí eu acho que já entra a primeira dica, né? Como a gente lida com essas ansiedades? Porque essa ansiedade é uma ansiedade boa, uma ansiedade de te ver, é uma ansiedade de poder falar sobre um assunto importante, é uma ansiedade de entregar um conteúdo de qualidade, relevante, que não seja fruto da minha cabeça, mas que tenha um embasamento a respeito de tudo que a gente vai conversar, porque é muito sério, é muito delicado, a gente está falando da vida das pessoas, né? De como isso afeta a vida das pessoas. Então, o que eu posso fazer em meu benefício para usar essa ansiedade a meu favor? Bom, eu tenho livros aqui que falam sobre isso, então eu vou estudar. Para a hora da live, para não ter estresse, eu já deixo o ventilador ligado, posicionado, o carregador já está aqui no ponto, se o celular parar de funcionar, precisar de uma carga, o carregador está por aqui. Vou deixar a luz aqui perto, porque eu acho que o quarto está escuro, já tem um copo com água, eu já li mais cedo um pouco sobre o assunto para refrescar a minha mente, e com isso eu vou diminuindo a minha ansiedade. Fui atrás de vento, né? A dona Sandra, aqui para uma casa da minha mãe, colocou aqui, eu sinto que preciso de vento, de ar. Fui atrás de vento, eu falei, bom, eu preciso ler um livro aqui que vai me ajudar a refletir sobre a ansiedade. Eu posso ler ele aqui dentro dessa casa, passando calor, ou eu posso ler ele na praia, já que eu estou morando do lado da praia. Então, qual foi minha opção? Ir para a praia, né? Então, falar sobre ansiedade deixa a gente ansioso, mas não tem como lidar com a ansiedade sem falar sobre o assunto. Sem falar sobre o assunto com a gente, sem falar sobre o assunto com o terapeuta, né, com um profissional. Por quê? Porque você vai precisar rastrear. O que são os meus gatilhos? Aonde eu sinto ansiedade no meu corpo? Que nível essa ansiedade está passando? O que ela me auxilia a chegar a algum lugar, né? Que ela me tira da cama e me faz caminhar na direção dos meus desejos. E em que nível ela me paralisa? Em que nível que eu começo a fantasiar, né? Porque a ansiedade, ela é um sentimento que ela quer fazer a gente acreditar que tudo vai dar errado, né? Então, qual é o nível disso que a gente precisa, não vou dizer suportar, mas saber conviver, né, de uma maneira saudável, para a gente não paralisar e a gente seguir realizando nossas coisas. Vou ler aqui, chegou uma mensagem: ansiedade se dá pela energia yin, não muito trabalhada. A necessidade de querer estar em movimento, seja mental, seja físico, em repouso, aceitar o repouso em uma sociedade patriarcal é um trabalho diário. Sim, né? A gente também está sempre nessa busca incessante, né? Como se a gente não pudesse nunca parar, nunca descansar. É uma sociedade que nos faz nos sentir constantemente culpados. E essa culpa é um alimento, assim, um dos alimentos favoritos da ansiedade, é uma das coisas que ela mais gosta de comer, além do nosso juízo, né? Então, a gente precisa... eu sempre falo uma explicação, eu sou muito de fazer alegorias mentais. E, Nath, você me interrompe se eu estiver falando demais, tá? Eu sou muito de fazer alegorias mentais também para entender
um pouco, né, os meus processos, as coisas. E eu sempre falo que, assim, na minha perspectiva, a ansiedade, ela é uma cortina de fumaça. Por quê? Porque tem um problema acontecendo, pegando fogo, e aí a gente não consegue lidar com esse problema, e a gente pega um pano molhado e joga em cima. E aí você não sabe mais aonde está pegando fogo, só começa a sair fumaça, e uma hora esse pano também vai queimar. Nossa, é e aí você vai ter dois problemas, né? O que estava lá embaixo, que você sentou em cima, que você não quis olhar, e esse novo, que foi você ficar muito tempo sem querer olhar para isso. E a gente é de uma sociedade que não tem cultura de prevenção de cuidado em saúde mental, né? As pessoas só vão buscar quando a bomba estourou, quando já não está dormindo há 10 anos, mas fazer, né, criar, desenvolver hábitos cotidianos para evitar que as coisas cheguem nesse ponto, a gente não tem essa educação, né? No CAPS você vê que chega muito... chegam homens e mulheres, mas muitas vezes os homens chegam numa crise muito mais grave, porque aí a gente tem o machismo operando também, né? Que o homem é o forte, não precisa de ajuda, né? Como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza, quando é muito pelo contrário, né? Então, a gente precisa falar sobre esse tema de modo geral e a gente precisa se dispor a enfrentar os momentos mais azedos de uma experiência terapêutica, onde a gente vai olhar para essas questões, mas tendo um suporte de um profissional que está ali, não para te julgar, né, mas para te estender a mão, né. Uma outra imagem mental que eu faço é que amigo não substitui terapeuta, terapeuta não substitui amigo, né, são coisas diferentes. Mas o terapeuta, ele é como se ele suportasse entrar no seu incêndio com você, sem querer te puxar logo para fora. Ele entende o tempo que precisa estar ali com você pegando fogo. E depois ele sabe, né, sair dali e separar que aquele fogo não é dele. Mas entender aonde aquele fogo também queima, né? Porque sim, o paciente que chega pra gente também, na minha perspectiva, é um mestre, né? Ele vem para me ensinar algo e para também me ajudar na minha cura, né? Você tinha falado pra gente, né, falar um pouco da experiência pessoal. Eu sou uma pessoa sim, bem ansiosa, que tem um histórico de já ter feito tratamento para minha saúde mental dessa forma mais mais comum, né, de tomar antidepressivo, ansiolítico. E eu acho que, né, eu acredito que a terapia holística, ela não tá para se opor a isso. Tem pessoas que precisam tomar essas medicações, né? Como foi o meu caso, eu precisei tomar por um tempo. No meu caso, eu consegui sair desse tipo de medicação para mergulhar cada vez mais, né, no universo que eu acredito. Porém, se eu precisar, eu vou tomar um comprimido, né? Porque eu acho que também a gente não precisa criar uma guerra onde para defender a minha crença eu incendeio a do outro. Só que eu também sempre trago essa perspectiva do quanto é importante você combinar, você misturar, né? Então, você ter práticas diferentes, né? Porque a terapia holística, ela vem muito num caminho de empoderar você do seu cuidado também, né? De resgatar a sua subjetividade e de trazer uma forma mais natural, né? Então te reconecta muito com a natureza, né? Você, com essa experiência da tintura, pode falar disso melhor do que ninguém, né? Eu vou até aproveitar esse gancho para algumas coisas que eu fiquei refletindo da tua fala, né? Da importância desse trabalho terapêutico. E que, assim, é um trabalho terapêutico que vai dando autonomia para a gente acessar as ferramentas, entender como a gente funciona
para a gente criar essa autonomia de conduzir esses processos que eles não vão acabar, eles são a própria vida, né, de oscilações, de situações que antes causavam essa ansiedade, antes não, e depois não, e coisas novas acontecendo, e que a esse lugar da gente entender que preciso me conhecer mais, para que eu entenda o que eu estou passando, quais são as necessidades que eu estou sentindo, para saber buscar ferramentas e entender que até aqui tudo bem, consigo lidar só e daqui para frente preciso de ajuda e tá tudo bem. Isso é essencial, né? Esse lugar da gente entender de vulnerabilidade, né? Isso é para todo mundo, mas é isso que você falou. Cada um no seu contexto, com as suas realidades. A gente tem uma cultura assim que ela vem enrijecendo muito, né? E a gente está mudando isso. E como que é isso, né? Quais são as referências que a gente tem para fazer diferente, para perceber diferente, para falar de emoções e sentimentos? Então a gente está aberto, quando a gente fala de terapia holística, esse olhar mais global, né? Mais integral do nosso ser, né? Como eu penso, sinto, ajo. Então é uma integridade de todo o nosso ser. E que a terapia holística, ela ajuda a gente a ir acessando isso, vai fazendo sentido pra gente, cada um dentro da sua realidade. As terapias naturais, elas são maravilhosas, porque além de serem naturais, né, em relação a efeitos colaterais, como é o caso da tintura, né, serenidade, ela é natural, não tem efeitos colaterais nocivos, né, que nem os benzodiazepínicos, que são esses de tarja preta, tipo diazepam, né, que é um medicamento super forte, muito comum, mas que tem efeitos colaterais muito fortes, que a gente pode ir fazendo uma transição junto com o terapeuta e o médico para a gente ir criando essa autonomia, essa autoconfiança de conduzir o nosso próprio processo, né, de transformação e de saúde, mental, emocional, né? E é muito importante a gente ficar atento, né? Porque, assim, a ansiedade normalmente ela não vem sozinha, né? Às vezes ela traz a amiga insônia, às vezes ela traz a brother dela depressão, né? A ansiedade ela não vem só. E a gente tem essa cultura também de que está se transformando muito, né? Mas tinha muito mais forte antigamente essa cultura de achar que era vitimismo. Ah, mas você tem tudo, né? Você tem casa, você tem isso, você tem aquilo. E assim, às vezes você acorda, pode acontecer que de um dia acordar e você sentir que tudo que você fazia, que você gostava de fazer, perdeu esse sentido, né? Eu trabalhei, né, nessa segunda unidade de CAPS e nessa unidade, em um determinado momento, eu comecei a ter uma crise de ansiedade e de depressão e sofria muito no domingo, né? Porque era essa... Vai recomeçar. E chegou nesse momento de eu abrir o olho um dia e falar: eu acho que eu não sou terapeuta, acho que eu não gosto mais de fazer isso, o que está acontecendo, tá tudo sem sentido. Eu levantava e eu sentia a minha coluna, parecia que ela era de gelatina, eu não conseguia ficar de pé, eu ficava chorando. Aí o meu coração começava a bater acelerado. E aí as pessoas às vezes questionavam, né? Ah, mas você não tá mal no final de semana para sair. Por que será? Né? Vocês deveriam vibrar que eu ainda não tô mal até nessa hora, né? Mas, enfim. E aí, nesse momento, eu tive uma experiência de fazer uma oficina fora, né, desse lugar que eu trabalhava, e foi quando eu consegui me reconectar e falar: opa, peraí, não, eu tô em crise, mas eu amo fazer isso. Né? É isso que eu amo fazer. Então, talvez só o lugar não seja mais adequado para mim. E aí, mais uma vez eu falei: gente, às vezes a gente estuda e parece que na hora de prestar atenção na gente, né, parece que some um pouco as informações. Porque na perspectiva, né,
que eu acredito, a doença ela não é minha inimiga. Ela é como uma placa sinalizando: o caminho não é por aqui. Volte, volte, pegue outro caminho, não é por aqui. Você não está vendo que aqui você fica ansiosa, que aqui você fica triste, que aqui você não está bem? Então, não é aqui. Vai num outro lugar, numa direção onde você vai se sentir bem, né? Então, a gente saber, eu acho que nesse momento, ter esse olhar, né, para a ansiedade. O que ela está dizendo para mim? O que essa ansiedade está querendo me dizer? Né? Por que eu não estou dormindo? Que tipo de pensamentos são esses que estão vindo? Porque aí às vezes a pessoa fala, eu não estou dormindo, e chega num nível que aí ela começa até a tomar medicamentos, né, para forçar, para induzir o sono, porque também é extremamente desgastante, né? Quem tem ansiedade sabe, quem já teve crise de ansiedade sabe que o seu corpo está lutando por dentro, sua mente está mandando sinais de que as coisas estão acontecendo ali agora, e o seu corpo começa a entrar numa guerra, né? E é extremamente exaustivo, aí você já teve um dia improdutivo, né? Que você só tem vontade de chorar, ou você só tem vontade de ficar olhando para o teto, você pensa em todas as coisas que tem para fazer, mas parece que você não tem mão para fazer o que precisa ser feito, parece que você não tem perna para chegar até onde você precisa. E aí chega a noite, você está cansado e você deita e pá, olhão instalado, não consegue dormir. Né? Nossa, eu vou pegar até um gancho aqui, Nath, a Mônica falando, importante cuidar do cuidador, né? Que é comum a automedicação, sim, isso é perigosíssimo, né? Mas isso também vem muito dessa cultura, dessa falta de educação emocional, né? Da gente olhar por outras perspectivas. E aí, quando você fala dessas situações, né? De tô ansioso, não consigo dormir, me sinto paralisado, né? Dos gatilhos. Que ponto que a ansiedade ela é uma força motriz para você movimentar, porque é algo empolgante, você quer que dê certo, você está se movimentando em direção daquilo que você, né, deseja. E quando essa ansiedade ela te paralisa, é onde você tem ali os sinais de alerta, né? Onde você tem essas dissonâncias do teu corpo te comunicando. É uma dor no pescoço, é um torcicolo, é insônia, é uma alergia, né? Uma irritação. E aí, nesses desconfortos, que teu corpo te comunica que para e olha, né? Pra gente entender isso com mais clareza. E normalmente a nossa primeira intenção é querer silenciar, né? Eu quero calar esse sintoma. Então eu vou usar um exemplo. É desconfortável, né? Não quero. E aí eu vou usar um exemplo de uma pessoa. Que eu já falei sobre isso com ela algumas vezes, então acho que tá tudo bem falar sobre isso aqui. Tá. Tem um zumbido no ouvido, né? Tem labirintite, tem um zumbido no ouvido. Aí, às vezes, a pessoa tá tão desconfortável, aquele zumbido, oi Jamil, que desorienta, que deixa tonto, e aí a pessoa começa a pôr um rádio mais alto ou uma TV ligada. E assim, o que está acontecendo? Seu corpo está te dizendo algo e você está só tentando silenciar esse sintoma. E aí, o que seu corpo vai fazer? Eu não vou tentar entrar em guerra com o meu corpo, porque o que seu corpo vai fazer? Ele vai aumentar o volume do zumbido, você vai aumentar o volume da TV, ele vai aumentar o zumbido. E assim vai, né? Então eu não estou conseguindo dormir. Mas ao invés de eu pegar, então tá. Insônia, essa noite você venceu, eu vou pegar aqui meu caderno e eu vou escrever tudo que tá na minha cabeça, sem me importar com o que vai sair. Eu vou só fazer... Eu não sei quem aqui já viu Harry Potter. Eu vi só todos. Eu também. O Dumbledore, ele tinha, né, aquela pensadeira. Então, já vou deixando dicas aqui, né? Tenham a sua pensadeira, tá? Não precisa ser aquela bacia de água do Dumbledore. Então, tipo,
Você pega, o que ele fazia? Quando ele estava com muitas ideias na cabeça e ele não conseguia mais entender, ele tirava aquele pensamento, jogava na água, ou seja, ele ia para a margem, que é o que a gente faz na terapia também, né? Aí ele conseguia ver com nitidez, ver por outros ângulos, ver com outras perspectivas. Aí ele guardava aquela consciência num potinho e ele via de novo, né? Que é o que a gente faz no processo terapêutico, né? A terapia da escrita, né? Fala do processo Sim. terapêutico da escrita, né? E não só no da escrita. Essa dica de quem não consegue dormir, faça isso. Deixe um caderno com um lápis. Só que assim, gente, é uma coisa simples. Não é para você sentar do lado da cama com 40 canetas e aí você vai fazer uma arte. Não é isso. É para você pegar um lápis, escrever de uma maneirinha bem simples. Ah, eu não estou conseguindo dormir. O que está vindo na sua cabeça? Tarefas de amanhã. Bota as tarefas de amanhã. Não tô conseguindo dormir. O que tá vindo na sua cabeça? Medo, não sei do que. Então faz medo e rabisca alguma coisa que você acha que personifica esse medo, tira de dentro de você. Eu venho de uma família que as mulheres escreviam muito. A minha avó materna, ela escrevia muito. E às vezes eu lembro de pessoas ficarem muito preocupadas com o teor da escrita dela. E eu achava maravilhoso, né? Porque ela conseguia tirar de dentro dela a dor e colocar em um lugar de uma forma artística. Então, bota para fora isso. Amanhã você vê. Faz esse teste. E eu acho que uma outra dica também para lidar com a ansiedade, que principalmente a nossa geração, que todo mundo quer ser livre, quer, né? Ai, meu Deus, eu quero ser hippie, eu quero, né? Não gosto de regras, eu não gosto de horário, ninguém manda em mim. E aí a galera passa um pouco, sabe? Se passa, como dizem por aqui. E assim, a gente precisa de organização. Aí, né, tem duas holísticas aqui, né? Então a gente vai falar de quê? Se vocês acharam que vocês não iam ouvir em nenhum momento falar sobre Júpiter e Saturno, vocês estavam enganados. Então, assim, a gente está numa mudança planetária que o jeitinho não vai mais rolar. Acho que tá todo mundo sacando isso, né? Não dá mais para ser amador e brincar, né? Não. A vida é séria. É. Então, boa noite, Patrícia. Então, assim, a gente precisa de planejamento, a gente precisa de organização. Então, assim, outra dica, organiza a sua rotina, faz uma lista, quais são todas as tarefas que eu preciso. Senta um dia e faz um brainstorm com você mesmo. Quais são todas as tarefas que eu preciso fazer este mês? Aí eu vou pegar uma dica que eu ganhei de uma profissional maravilhosa, que é a Thalita, que está me ajudando muito com uma mentoria profissional. O perfil dela é Psicologia na Prática. Acho que é isso, Psicologia na Prática. E ela falou, enumere. Pega essa listona e vai pondo assim do lado. De 1 a 3, sendo 1 muito importante, 2 médio. Ai, Thalita, tá aqui! Maravilhosa! Eu falei certo. Bota aí se eu falei certo, Thalita. Bota o seu perfil. Sendo 2 pouco importante. E 3, na minha leitura, já é aquilo que não é tão prioridade. Escreve isso. E aí, eu gosto de falar que eu tenho o to-do list, né? O tudão. To-do list vem do inglês, eu aprendi com uma pessoa, mas seria uma lista de tarefas, né? Ah, então, eu tenho to-do list. Eu Ajuda. tenho o tudão e eu tenho o tudinho. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e eu vou distribuindo as minhas tarefas ao longo do dia, ao longo da semana. O que eu preciso fazer, né? E aí você vai pescando. Bom, eu preciso fazer uma tarefa nível 1 hoje. Só que, de repente, eu não estou tão disposta a fazer essa em específico. Vai lá na sua lista de tarefas, pega outra nível 1 que você está interessado. A gente tirar as coisas muito desse lugar do campo das ideias e pôr no papel, pôr no concreto. Planejar, se organizar. Ele está me ajudando muito com isso. De entender também isso. Quando a ansiedade está sendo esse movimento que está dando esse tapinha na minha bunda e está dizendo, garota,
Vamos que tem umas coisas que a gente andou procrastinando e é isso que vai alimentando a ansiedade ruim, né? Então, falar de ansiedade realmente são muitas lives, porque a procrastinação é uma coisa que vem junto com a ansiedade, né? Porque aí às vezes você não está conseguindo fazer, mas aí você vai deixando para depois, você vai deixando para depois, e aí você vai querer entregar isso no final, assim, no dia que o prazo já é amanhã, você vai virar à noite, aí você vai se espremer. Então, assim, a gente precisa se organizar. A gente precisa organizar a nossa vida, porque senão a gente vai sempre ficar sendo escravo, né, desses sentimentos, dos outros, né? Então, uma estratégia também para a gente combater a ansiedade é a gente caminhar nessa direção, se jogar para esse autoconhecimento. E aí a gente fica batendo na tecla do autoconhecimento porque é a chave. Se você não parar para analisar quais são as suas tarefas, se você não parar para analisar quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são suas forças, quais são suas fraquezas, né? Se você não parar para se conhecer intimamente e conviver bem com você, você vai ficar sempre ansiosa. E é por isso que o processo terapêutico é importante. Normalmente a pessoa também acha que o processo terapêutico é só para quando ela tá zoada. Aí tem muita gente que começa a escrever assim para mim: essa semana não aconteceu nada, eu acho que não precisa do atendimento. Aí a gente vai pro atendimento. Aí no começo da sessão, não, realmente não aconteceu nada, né? Enfim, isso acontece com todo terapeuta. O terapeuta que tá aqui pode colocar embaixo se eu estiver mentindo. Não aconteceu nada essa semana, eu tô bem. Aí passa mais um pouco, mas aí aconteceu aquele fato de novo. Aí passa mais um pouco, a pessoa tá chorando. Aí nos últimos 5 minutos, que são os minutos de ouro, né, da terapia, a pessoa chega naquele lugar, assim, sabe? Que aí até você fica, putz, queria ter mais 15 minutos para falar sobre isso, mas não vai rolar. Então a gente precisa ir para o processo terapêutico para se conhecer, para conhecer quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos medos, porque são os nossos medos que alimentam a ansiedade. E entender como que a gente cocria o que a gente quer realizar e não o que a gente tem medo. É isso. É onde a gente consegue entender, né, a ansiedade, onde movimenta a gente, né, num movimento de ascensão, de realização, de manifestação, de cocriação, e aquela ansiedade que paralisa porque a gente deixa o medo dominar, tomar conta. E que o processo terapêutico é muito importante a gente entender que o processo terapêutico ele tem um plus com esse auxílio dessa pessoa que está de fora, margeando as questões que vêm à tona, né, nos encontros, mas que o processo terapêutico ele continua com a gente mesmo, né? O terapeuta ajuda a gente a acessar tudo isso, mas que o processo de compreensão, de destrinchar e de continuar aprofundando é nosso, né? Porque o movimento de autoconhecimento ele é individual, né? A gente aprende e troca junto. A Camila trouxe isso, né? Busco terapias de outros profissionais e que isso a gente vai se fortalecendo através da troca. Somos humanidade, somos coletivos e cooperativos por natureza. Essa é a nossa essência. E quando a gente faz isso, onde a gente se coloca no mesmo lugar onde estamos nesse processo de autoconhecimento e de aprender a ser, né, em essência, em verdade, a gente entende que no outro também eu consigo esse apoio, esse entendimento, uma outra perspectiva, né? Por isso que a gente está aqui terapeuticamente para estar auxiliando. Nath, a gente está abrindo aqui chegando nos 15 minutos finais. Como passa rápido, né? Eu falo pouco. Ai, eu queria 2 horas, gente. Agora tá ficando aquecida, eu tô achando. Tem perguntas aí? Gente, não tem nenhuma pergunta aqui na caixa de perguntas, que foi o combinado que a gente fez no começo da live. Quem quiser mandar perguntas é aqui, ó, embaixo do celular, do lado do aviãozinho, tem um balão com um ponto de interrogação, ali é a caixa de perguntas. Fica mais fácil para visualizar. Se não, manda agora aqui no chat, que a gente vai vendo e vai respondendo. Enquanto isso, também, a gente vai se preparar para o sorteio que a gente vai fazer. Eu vou estar sorteando uma tintura Serenidade, que é uma tintura terapêutica
que eu desenvolvi a formulação a partir do meu TCC, da minha pós-graduação em fitoterapia, que é focado em ansiedade, estresse, insônia. Estou tendo vários resultados terapêuticos maravilhosos. E a gente vai sortear também um atendimento em terapia floral com a Nath, né? Nath, aproveitando, você quer falar mais sobre a terapia floral e a musicoterapia, Quero. enquanto o pessoal vai colocando aí as perguntas? Quero sim. Eu quero. Dessa perspectiva, né, da subjetividade, com a terapia floral a gente trabalha dessa forma. Então, às vezes as pessoas falam, que floral eu posso tomar para ansiedade? E depende, né? O que provoca ansiedade em você, né? Então, a partir disso, desse olhar de o que está gerando essa ansiedade, que a gente vai encontrar qual que é o floral adequado, né? Então, às vezes a pessoa ela tem um excesso de preocupação com os outros, né? É isso que deixa ela ansiosa. A gente tem um floral que vai ressoar nesse lugar. Eu tenho... Minha ansiedade vem de um lugar porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre brincando. Eu falo de uma dor, mas eu tô sempre brincando, então as pessoas elas nunca sabem o que eu tô sentindo de verdade. A gente tem um floral que ressoa para essa pessoa. Então, a terapia floral, por exemplo, ela é uma terapia que tem 38 flores, né, silvestres, e aí a gente vai encontrar qual é a fórmula mais adequada para a sua personalidade. Quais são as flores que ressoam com a sua personalidade e com esse momento que você está vivendo. Então, eu estou muito procrastinador. Tem um floral que pode te auxiliar nesse lugar. E sobre essa questão que eu vi aqui que o Ale perguntou da musicoterapia para ansiedade. Existem várias abordagens de musicoterapia. Na minha forma de trabalhar, eu também vou partir do lugar de querer construir um diálogo, principalmente se a gente for pensar no formato online, né? No formato presencial, a gente consegue deixar o setting fluir mais e as questões surgirem a partir daí. Mas no formato online, eu faço um trabalho de ter um diálogo, porque aí eu vou trabalhar muito com a musicoterapia receptiva, eu vou trabalhar muito oferecendo sons, contando com a internet funcione direitinho, para não chegar falhado. E gosto muito de combinar as práticas, por isso que eu falei dessa questão do acompanhamento terapêutico, diferente de você só optar, às vezes, por práticas isoladas. Eu faço acompanhamento semanal, quinzenal e atendo mensalmente também, de acordo com a necessidade da pessoa, de acordo com o momento que ela está vivendo. A gente avalia isso sempre junto, né? Não é uma coisa imposta. E dentro desse processo a gente vai entendendo quais são as ferramentas que vão te auxiliar. Então, às vezes você vai precisar de um alinhamento energético, é onde eu vou usar a radiestesia para conseguir fazer uma avaliação de como estão os seus chakras. A partir daí a gente também consegue entender algumas sensações, né? Algumas coisas que a pessoa está vivendo, medos, que vão disparando a ansiedade. Ai, maravilha, Nath. Só abrindo aqui um pouquinho. Gente, quem quiser participar do sorteio da tintura ansiolítica da Planted, de um atendimento em terapia floral com a Nath, vai mandando o nome aqui no chat pra gente, que a gente está colocando no site para sortear antes de acabar, tá bom? A Camila já colocou. Vamos colocando o nome aí. Eu vou colocar o meu também, eu quero essa tintura aí. Gente, mais alguma dúvida sobre musicoterapia? Nath, você não quer contar aquele seu caso tão lindo com aquele menino? Ele era autista, não era? Ai, me dá mais informações. Eu tenho um histórico de atender muitos Nossa, pacientes que com você autismo. compartilhou o desenvolvimento dele, né? Acho que ele era autista, e aí os pais achavam que ele precisava de um tipo de estilo de música, onde ele conseguisse se acalmar, e aí você percebeu que, na verdade, a música, que era talvez um pouco mais agitada, era o que conseguia ajudar ele se recentrando, né? Sim,
é muito interessante essa questão, porque às vezes é isso, né? As pessoas falam, que música eu escuto para relaxar? Não, acho que meu filho precisa se acalmar. E aí a gente parte só da poda, né? Mas sem dar espaço para que a planta cresça e a gente só vai dando um contorno, assim, olha, você pode ter o teu tamanho, mas assim, tem uma outra árvore aqui, então você precisa subir desta maneira, né? Então, não tem, é isso, não tem um método, uma receita, é muito desse feeling. Com ele em específico, eu senti que ele precisava dessa descarga, ele precisava desse momento de poder, sabe, pôr para fora. E aí depois disso, era muito, muito mais natural a gente conseguir fazer esse processo de acalmar. Inclusive, quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, normalmente depois ela fica exausta, né? Sim, muita descarga energética, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa parar com essa cultura de silenciamento, de todas as formas. Isso. Ai, E olhar maravilhoso. para as coisas que são dolorosas, mas que são necessárias. Sim. Que tá tudo bem, a gente acessar esse lugar é seguro, né? Você não... A gente tem essa coisa de ficar resistindo porque quer ter o controle e dá muito medo, né? Você não ter o controle do que você está sentindo. Como assim? Não estou entendendo, não estou sabendo lidar. Mas é muito importante porque é no caos, é perdendo que a gente se encontra e é nesse caos aí que saem coisas maravilhosas, né? Sem querer romantizar o processo, porque não é nada romântico, né? Mas é isso, é que a gente encontra o grande ouro, a gente vai se conhecendo cada vez mais, vai se permitindo cada vez mais, né, a viver a nossa verdade, ter essa integridade, a gente vai vendo que vai lidando com as coisas de formas muito diferentes, mais leves, a gente começa a olhar para a vida de uma forma mais receptiva, sendo parte de tudo isso que está acontecendo e assim tendo condições de estar auxiliando outras pessoas que chegarem até nós com necessidades que a gente já se viu naquele lugar, né? A gente hoje trabalha terapeuticamente porque a gente acessou esse lugar profundo doloroso. Né? E que vez ou outra ele volta. Exatamente. Vez ou outra ele volta. A gente estava conversando essa semana, eu e a Nath. Cara, essa semana foi punk, né? 1000 coisas acontecendo, não estava entendendo direito, mas vamos nessa. A gente vai trocando, vai conversando, vai buscando as ferramentas que a gente vai aprendendo, que ajuda a gente a se recentrar, a se reconectar com o nosso coração, com a nossa verdade. E essa é a vida, né? Essa é a nossa jornada aqui, né? Eu acho aproveitar... que a gente tem 3 minutos para o sorteio. Fala, amor. Eu vou falar então só a última coisa que eu queria dizer é que assim, tem muita coisa ainda para falar sobre esse tema. Tô até pensando também em fazer umas lives para falar mais. Mas é fundamental a gente ter apoio nesse momento. Eu não estive sozinha. Tiveram pessoas que estiveram comigo. Profissionais, amigos, familiares. E se você que está aí está assistindo essa live, sente que você está precisando de suporte, sente que você está vivenciando uma experiência difícil, ou se você não quer chegar nesse ponto e ressoou no seu coração, me chama, me procura, vamos conversar. Eu quero ser a pessoa que vai segurar a sua mão, como eu tive pessoas que seguraram a minha também. É isso, é esse o objetivo das nossas lives aqui. A gente abrir para vocês que, sim, estamos juntos, e a gente consegue, tá conseguindo entender tudo isso junto e que é uma caminhada. A gente vai para o sorteio agora? Bora! Então vamos sortear a primeira tintura Serenidade da Planté. 17 minutos. Segundos? Quem ganhou aqui, a gente colocou no site aqui, quem ganhou a tintura Serenidade foi a Sandra. Sandra Honori. Tinha duas. Sandra Honori! Mãe da Nath. Não é marmelada. E quem ganhou atendimento e terapia floral foi a Camila. Chama nós, Camila. Então, chama a gente aqui no direct que a gente combina. E para parar de procrastinar, tem que chamar amanhã, no máximo, segunda-feira. Pare de procrastinar. Tem que chamar amanhã, no máximo. Sandra, manda o endereço, hein?
que essa semana tá chegando em São Paulo, chega rapidinho. Gente, vou fechar aqui pra gente conseguir salvar, vai ficar aqui no perfil, compartilhem e qualquer coisa manda direct pra gente. Um prazer, meu amor, maravilhoso, vamos fazer mais isso. Amei. Vamos, adorei. Boa noite, Beijo. gente, ótima semana.